Covid-19. A luta é de todos nós. Uma iniciativa TV Cidade. Olá amigos, bom dia, tudo bem? Ótimo. Gostaria de falar com vocês sobre a vacina. E algumas pessoas me questionam a respeito do meu posicionamento, o que eu acho a respeito disso. E como é que eu me procedo? Primeiro ponto, quero dizer o seguinte: você é contra a vacina, Diogo? Não sou contra. Mas uma coisa interessante a gente poder pensar e pontuar a respeito disso. Primeiro ponto, vacinas são sim uma estratégia excelente para o nosso tempo, principalmente para conter um problema como esse que estamos vivendo. Só que é interessante você considerar o seguinte: primeiro, as vacinas tiveram sim a sua história, tiveram a sua eficácia diante de diversas doenças graves que acometeram a humanidade. Só que todas elas tiveram sim toda uma conduta adequada, todo um protocolo seguido, toda uma segurança e uma eficácia comprovada. Só que o que estamos vivendo nesse tempo é o seguinte: criou-se ou estão se criando diversos tipos de vacinas de uma forma rápida, só que não há de forma alguma informações claras e precisas, primeiro, com relação a dois pontos que são fundamentais em uma vacina. Primeiro, a eficácia e segundo, a segurança. Nós não temos nenhuma certeza ou comprovação se essas vacinas que estão realmente sendo impostas e sendo administradas na população, se elas são eficazes e se elas são seguras. E de quando em quando, nos meus atendimentos, eu pego pessoas me solicitando laudos para vacina. Até porque pacientes com doenças cardiológicas, comprometimentos cardiológicos, eles buscam os laudos para que se ateste para que a pessoa faça a questão da vacina. Como que eu me posiciono? Primeiro, eu não passo laudo para a vacina. Vou explicar para vocês por quê. Pensem comigo. A fabricante da vacina não se responsabiliza por nenhum efeito colateral da vacina. Quem faz a vacina não se responsabiliza pelos efeitos colaterais. Segundo, os governos que estão comprando e administrando as vacinas não se responsabilizam pelos efeitos colaterais decorrentes das vacinas. Tudo o que acontece com o paciente decorrente, um pós-vacinal, não foi a vacina, foi qualquer outra coisa menos a vacina. Terceiro, quem administra a vacina não se responsabiliza pelo que vai acontecer com o paciente. Ninguém procura quem aplicou a vacina para poder questionar ou buscar um efeito colateral. E aí eu te pergunto, na ponta final, vou dar um laudo para um paciente dizendo que ele pode vacinar e que não vai ter efeito colateral? Pensem comigo, eu vou assumir essa responsabilidade? Não vou. Sabe por quê? Nem o fabricante, nem o governo, nem as prefeituras, nem quem administra assume as responsabilidades, se isentam dessa responsabilidade e quer jogar no médico da ponta de final para que ele ateste dizendo que o paciente pode vacinar que não vai ter efeito colateral? Não é assim que funciona. A questão é o seguinte: no ponto de vista cardiológico, os meus pacientes podem sim vacinar tranquilamente, com vacinas que sejam realmente seguras e eficazes. Agora, se ele tem uma complicação pós-vacinal, não necessariamente foi pela questão cardiológica, mas sim pelo efeito da própria vacina. Entendem? Então, seria um ponto interessante a se pensar nesse quesito. Eu não assumo essa responsabilidade. O que eu faço, às vezes, para os pacientes? Pedem, deixo eles na mão? Claro que não. Faço uma descrição. Quando ele é hipertenso, coloco: o paciente é hipertenso, faz tratamento cardiológico e usa medicação antihipertensiva. Ponto. Não digo se toma, não toma, se faz, não faz. Isso é um posicionamento de cada um. Se o paciente devidamente for tomar, que tome, mas eu oriento: olha, tem relatos de alterações de efeitos colaterais. Tem vários relatos de alterações e tem sites que descrevem vários efeitos colaterais decorrentes dessas vacinas, e se vocês observarem, é de assustar. Eu, particularmente, conheço dois casos. Um paciente idoso, saudável, bem, tomou a vacina, em uma semana desenvolveu o quadro da doença, entubado, está numa UTI aqui na nossa região. E segundo, um idoso de 90 anos, pós-cirurgia de fêmur, teve a cirurgia, uma semana depois da alta do paciente, cirurgia grave que ele fez, pela idade, uma semana após a alta foi para casa. A equipe da região foi vacinar o vovozinho, pós-cirurgia, pós-cirúrgico, estava se recuperando.
Em menos de uma semana depois da vacina, ele desenvolveu uma gastroenterite gravíssima, uma desnutrição gravíssima, teve que ser internado novamente. Voltou para casa, conseguiu ter uma melhora. 2 semanas depois que foi para casa, deram a segunda dose no velhinho. O resultado, 1 semana depois, evoluiu para óbito. Começou a ter uma queda progressiva do estado geral. O que eu quero dizer com vocês? Primeiro ponto, não vou falar dessa vacina, vou falar vacinas em crianças. Normalmente, não é interessante você dar uma vacina em uma criança que esteja convalescida, com imunidade baixa, com quadro alterado, com a saúde um pouco comprometida. Não é interessante. Por quê? Por mais que ela seja benéfica, o seu corpo precisa estar estável e bem para ser vacinado. Eu tenho um tio meu que saiu recentemente de uma cirurgia, de uma internação grave, de um comprometimento que ele teve, em recuperação em casa, está com um estado geral bem decaído, e aí tem o casal, meu tio e a minha tia, me questionaram: Diogo, você dá laudo para a vacina? Eu falei: dou um laudo descritivo do seu quadro. Ela hipertensa e diabética em uso de medicamento, e ele, hipertenso, insuficiência cardíaca, arritmia cardíaca, diabetes grave e com insuficiência vascular. E aí me questionaram, e para ele? Eu expliquei. Falei: olha, ele está bem convalescido, eu acho meio complicado vocês vacinarem ele nesse momento. Entendeu o que eu quero dizer? Essa vacina, por mais benéfica que ela seja, você precisa estar com o seu sistema imune adequado, porque se você tiver contato com ela convalescido, a sua chance de dar efeitos colaterais é muito maior. E o que eu acho importante também é o seguinte: hoje tem se pintado muito como se a vacina fosse a esperança dos nossos problemas e como se a vacina fosse a solução para a pandemia e para a questão do Covid. Escute uma coisa, vacina não é solução. Vacina é uma das estratégias dentro de todas que nós temos, entende? Não é o fato da pessoa ser vacinada que ela vai ser imune e a população vai ser totalmente protegida. Pensa comigo, só uma questão simples de lógica de se analisar. Essa vacina, ou toda vacina, quando ela é produzida, ela pega uma cepa de um patógeno, através desse patógeno ela cria a vacina contra esse patógeno. A vacina é como se fosse um mecanismo de chave e fechadura. A vacina é específica para um determinado patógeno, para um determinado agente infeccioso. Quando se fala e se trata dessa vacina que nós temos à disposição hoje, essa é uma vacina que se reporta aos patógenos do ano passado. Ou seja, essa vacina vai proteger, sim, mas não no momento atual. Ela vai proteger contra as cepas do ano passado. Só que eu te pergunto, você já parou para observar como tem sido rápido e ágil as mutações e as evoluções das cepas do Covid? Pois é, essa vacina, ela não vai proteger contra a nova cepa, porque essa nova cepa foi acontecendo no decorrer evolutivo da doença. E quando essa vacina foi produzida, ela se baseou lá no patógeno antigo, no primeiro que acometeu as pessoas. Entendem? Então, não adianta você colocar tua esperança total, exclusiva nas vacinas, porque não vai resolver. Ela é uma estratégia adicional a todo o processo, entendem? Então, eu te questiono, por que então que se descarta a possibilidade de uma estratégia precoce? Entendem? Eu não descarto nada do processo evolutivo, de tratamento, de cuidados, não. Não sou contra lockdown, não sou contra vacinas, nada do tipo, mas eu entendo que tudo isso faz parte de um contexto, de um tratamento para uma doença que precisa ser muito bem conduzida, entendem? Eu advogo o seguinte: monta uma estrutura de um tratamento profilático bem adequado, monta uma estrutura de um tratamento precoce bem estabelecido, faz todo um protocolo adequado com vacinas seguras e, se preciso for, manda o paciente para uma UTI de uma assistência avançada. Entendem? É um conjunto de coisas. Entende? Oriente a população, ensine a população o objetivo de um tratamento. Agora, do jeito que está se conduzindo hoje, infelizmente, é tendência ao caos. Como assim, Diogo? Muito simples. Primeiro, faz-se lockdown. Segundo, não se toma medidas preventivas. Terceiro, a classe médica está com medo de medicar os pacientes porque ela está sendo alvejada por todos os lados. Então, assim, não pode propor medidas de tratamento porque divulgou-se a ideia de que não existe estudo científico. Como se na medicina, tudo que a gente faz tem estudo científico que comprove. Na prática do dia a dia, dentro de um pronto-socorro diante de um paciente, nem todos os tratamentos que a gente propõe têm estudo científico para que se comprove as atuações nossas. Você sabia disso? Por isso que entra a questão da expertise do profissional. É ele poder estudar, é ele poder ter contato com o efeito e eficácia de farmacologia com medicação e ter uma relação médico-paciente muito boa.
porque existe um tratamento, uma empatia, eu trato, ó, vamos testar isso, vamos cuidar isso, vamos fazer dessa forma. Isso envolve o tratamento, entendem? Agora, como está, infelizmente, é lástimo o que a gente está vendo. Então, não adianta ficar preso em casa sem tomar nenhuma conduta. Não adianta não buscar atendimento e não ser tratado devidamente no início. Sabe por quê? A doença incuba, o paciente vai tender muito mais para a fase avançada, não tem vaga e nunca vai ter, porque é uma estrutura cara e um país não tem como se preparar para isso. Então, é lúcido você tratar profilaticamente, tratar precocemente e interessante, os poucos casos que não vencerem nessa fase vão tender para a fase avançada. E aí a gente vai ter subsídios para a gente conseguir ter tempo para produzir não somente a vacina, mas toda uma estrutura de um conjunto para tratamento, tanto no início quanto no fim do quadro. E eu falo muito isso. O importante é entender, lugar de tratamento de paciente com Covid não é na UTI, não é em respiradores. Lugar de tratamento de Covid é no início do processo para que isso seja barrado, ok? Então fica essa dica, esse cuidado para vocês e peço, fiquem alertas, por favor, sejam apercebidos de conhecimento e instrução. Não tente ir pela condução como a maioria tem ido. Pense, observe, muitas coisas estão erradas na condução desse problema. Eu costumo dizer que esse é um problema muito fácil de se resolver. Pode parecer estranho falar isso, mas é muito fácil. Você só precisa tomar as atitudes adequadas e devidas, porque se fizer isso, nós iremos não somente vencer esse problema, mas seremos um exemplo para o mundo de como lidar com esse problema. E posso dizer para vocês, já existem cidades no Brasil que podem servir de exemplo não só para o Brasil, mas para o mundo. Pena que não estão dando atenção para isso. Um abraço para vocês, que vocês se cuidem, Deus ilumine e abençoe você. Um abraço. Covid-19. A luta é de todos nós. Uma iniciativa TV Cidade.